Bom, acompanha comigo a cronologia. Esse fenômeno do Renascimento que nós vimos foi um fenômeno que se destacou nos séculos XIV, XV, XVI. Agora nós vamos falar de um outro fenômeno que ocorre no século XVI, a Reforma Protestante e a Reforma Católica. São muito importantes também porque vão consolidar uma nova realidade dessa Europa na Idade Moderna. A Reforma Protestante significa para a gente o fim da unidade da Igreja Católica. É um momento em que nós temos uma grande quebra, uma ruptura dessa unidade e o surgimento de novas religiões cristãs dentro da Europa Ocidental. E a primeira coisa que você vai perguntar é, ora, por que isso vai acontecer? A Igreja Católica, a única instituição unida, digamos, centralizada da Idade Média, que vinha com grande poder até o início da Idade Moderna, o que leva a Igreja a se fragmentar no início do século XVI. E aí a gente já pode começar te dizendo que os fatores que explicam a Reforma Protestante se encontram dentro da própria Igreja Católica. Bom, que fatores são esses dentro da Igreja que explicam o processo de cisão? Nós vamos falar dos maus hábitos da Igreja Católica. Bom, que maus hábitos são esses? Vamos listá-los. Bom, podemos falar, por exemplo, da venda de cargos eclesiásticos. Como assim? A igreja, na verdade, ao invés de preparar o seu corpo eclesiástico, o seu clero, ele, na verdade, vende os cargos como forma de obter dinheiro, recursos. Isso faz com que você tenha um clero completamente despreparado para lidar com a população extremamente carente dessa paz que a religião gera a essa população extremamente teocêntrica, dependente de seu Deus. Além disso, podemos falar da comercialização da fé de uma forma geral. A venda, por exemplo, de um pedaço da cruz onde Jesus foi crucificado, venda de espinhos da coroa de Jesus, venda, por exemplo, de pedaços do Santo Sudário. Tudo isso acaba desgastando a imagem, mostrando um processo de extrema busca por luxo, que essa Igreja Católica vive. Então, um povo pobre, um povo que vive na penúria, é uma igreja extremamente rica e que faz questão de ostentar esse luxo e essa riqueza. Outro fator extremamente importante para explicar isso é o desrespeito ao celibato. Nós tivemos papas, por exemplo, que, além de ter filhos e esposas, chegaram a praticar verdadeiras orgias. Ou seja, uma igreja que passa uma coisa, prega uma coisa, mas internamente ela se desvirtua completamente das suas propostas. Agora, sem dúvida nenhuma, o fator que vai impulsionar o processo de cisão, iniciado por Martinho Lutero na região germânica em 1517, é a venda das indulgências, ou seja, a venda do perdão. O que significa isso? Você pode pecar, contanto que você compre junto à igreja, junto aos banqueiros que trabalhavam para a igreja, um pedacinho de papel, te absolvendo dos seus pecados e garantindo a sua ida para os céus. Vamos começar então no grande movimento reformista de Martinho Lutero, que é o pioneiro, é o primeiro a cindir com essa Igreja Católica. Na verdade, é a igreja que vai romper com Lutero. Lutero é um teólogo, crítico dessa igreja e que procurava reformar essa igreja, modificar essa igreja. Mas a igreja extremamente dogmática vai acabar se afastando e excomungando Lutero. Ora, a grande crítica de Lutero, claro, era esses maus hábitos da igreja, principalmente a venda das indulgências, e ele procurava, na verdade, modificar a igreja a partir de um documento seu chamado As 95 Teses. Essas 95 teses procuravam uma nova igreja, uma nova organização dessa igreja, muito menos hierárquica que a Igreja Católica, permitindo, por exemplo, o casamento dos padres, ou seja, o fim do celibato obrigatório. Mas agora, a grande diferença entre a concepção de salvação da Igreja Católica para a de Lutero é que, para Lutero, a salvação de um homem não vem pelas boas obras sugeridas pela igreja, mas sim pela fé. Para Lutero, um homem se salva única e exclusivamente pela sua fé. O homem usa o seu livre-arbítrio e, se ele tiver fé, ele vai se salvar. E como ele pode saber? Como ele sabe qual é o caminho a seguir? A Bíblia. A vida de Jesus seria o caminho. Então, ler a Bíblia, e por isso Lutero é o primeiro a interpretar a Bíblia para um idioma nacional, no caso para o alemão,
embora a Alemanha ainda não exista como nação, né, mas para a língua que futuramente seria a língua alemã, é o primeiro a fazer essa tradução da Bíblia, porque para ele o homem tem que ser capaz de ler a Bíblia, identificar a vida de Jesus, seguir a vida de Jesus em plena caristia e ter fé, e assim ele obtém a sua salvação. Outro movimento importante é o que começa na região francesa e acaba se deslocando para a Suíça, sob a liderança de João Calvino. A grande diferença entre Calvino e Lutero é que Calvino vai trabalhar com uma salvação baseada na teoria da predestinação. Ou seja, o homem já nasce predestinado por Deus à salvação ou à danação. E nada do que ele fizer em vida muda o seu destino. O que é um sinal da salvação desse homem? O que é o sinal de que ele já nasceu predestinado à salvação? Se ele acumular riquezas através do trabalho. Então repare que o calvinismo acaba trazendo uma concepção bastante burguesa. E ele vai estar diretamente relacionado, segundo Max Weber, ao processo de desenvolvimento do capitalismo durante essa modernidade. Outro movimento importante é o movimento inglês, que ocorre sob a liderança de Henrique VIII Tudor. É o processo onde ele procura separação, uma preocupação política, onde ele procura sua separação com uma princesa espanhola chamada Catarina de Aragão. Frente à negação do Papa de promover essa separação, ele rompe com a Igreja Católica, promove a sua separação e funda a chamada Igreja Anglicana, a Igreja Inglesa. A Reforma Luterana, a Reforma Radical Anabatista, que vai acabar se desenvolvendo na região germânica, a Reforma Calvinista, a Reforma Anglicana, tudo isso, obviamente, traz à Igreja Católica um grande temor e vai intensificar um processo de reforma que já ocorria há muito tempo. Por isso, ao invés de chamar de contra-reforma, vamos chamar agora de reforma católica. Ou seja, a igreja se organiza a partir do Concílio de Trento de 1545 para buscar conter o avanço protestante e expandir com o catolicismo. Assim, as três principais diretrizes da reforma católica são exatamente punir, moralizar e expandir. Punir os hereges, e aí os tribunais da Santa Inquisição, as fogueiras de livros, o índex, a lista de livros e obras proibidas vão se avolumar. Expandir e moralizar, a expansão a partir das ordens religiosas, que vão ter participação importantíssima na colonização da América, e a moralização a partir do fim das vendas de indulgências, a fim da venda de cargos eclesiásticos e a formação de um clero católico, aumentando o número de monastérios e, obviamente, então, preparando esse clero.